Bom te encontrar por aqui, ver que você não desistiu da segunda aula. Significa que a gente pode continuar caminhando. A gente tem lidado aqui com esse tema, problemas modernos, respostas antigas, o que não quer dizer que pelo fato de elas serem antigas, sejam ultrapassadas, porque a gente tem visto algum retrato da nossa realidade, algum recorte da nossa vida e tentado responder e encontrar nas Escrituras alguns bons caminhos. Não significa que normalmente os 3 caminhos que têm sido vistos aqui sejam os únicos, mas que talvez sejam um bom ponto de partida. Deixa eu tentar lembrar o que a gente conversou semana passada, o problema de entregar o coração, de se envolver demais com esse mundo, especialmente daqui com aquilo que a gente faz entre as 8 e as 5, às 9 e às 18, e principalmente quando vai além disso. Mas leia a Bíblia. Satanás não aparece como um demônio com um forcado e uma voz rouca de fumante, ou como Will Ferrell com uma guitarra elétrica de fogo no Saturday Night Live. Ele é muito mais inteligente do que acreditamos. Hoje é muito mais provável que você encontre o inimigo na forma de um alerta do seu telefone enquanto lê a sua Bíblia, ou uma farra de vários dias de Netflix, ou um vício total em dopamina no Instagram, ou um sábado de manhã no escritório, ou um jogo de futebol no domingo, ou um compromisso após compromisso, após compromisso, e uma vida de velocidade. Como disse Ortberg, para muitos de nós o grande perigo não é renunciarmos à nossa fé, é ficarmos tão distraídos, apressados e preocupados, que nos contentaremos com a versão medíocre disso. Iremos apenas folhear as nossas vidas, ao invés de realmente vivê-las. A grande tentação para mim e para você, que vivemos no mundo moderno, pós-moderno, supermoderno, hipermoderno, o que você preferir de teoria, não é, e aqui a gente poderia fazer uma pesquisa, quem aqui viu Satanás com um tridente, com rabo e chifres. Acho improvável que o número seja enorme, tudo bem? O grande desafio, talvez, e o nosso maior problema é ser desviado das coisas que são espirituais e começar a viver de tal forma nesse mundo e focado nas coisas desse mundo que a gente se esquece de quem Deus é, o que Ele quer e com o que Ele se importa. O que a gente conversou semana passada aqui foi o problema da pressa, o problema da aceleração, o problema de ter muita coisa para fazer, o problema da excelência mal colocada. A gente olhar para a nossa vida e simplesmente achar que ela se limita ao que os olhos podem ver, as mãos tocar ou eventualmente o coração desejar. Se você assim deseja, deve estar já no Spotify, você pode acompanhar por lá. A gente tem tratado a partir dessa afirmação de um bom livro de um irmão nosso, diz assim: cada época teve a escuridão e o perigo. A tarefa do cristão não é reclamar do momento em que vive, mas entender os problemas e responder a eles de forma adequada. Esse é o nosso resumo, nossa intenção aqui da nossa conversa. Todas as épocas, histórias de nossos irmãos ao longo dos anos tiveram os próprios desafios, tiveram que lidar com a sua boa dose de escuridão, crise e ameaça. Alguns tiveram que lidar com a guerra mundial, outros com a escravidão, perseguição religiosa, totalitarismo, miséria e fome. Cada um deles Deus acompanhou e eles puderam, e muitos deles conseguiram, inclusive, oferecer boas respostas nesse mundo perdido. A questão é que, às vezes, nós, filhos de Deus, temos uma tendência de, ao invés de ter discernimento, de entender as circunstâncias, perceber a realidade, a gente tem uma tendência a cultivar a queixa. Pense em Israel no Egito. Na verdade, C.S. Lewis chamaria de orgulho cronológico, de quando a gente vê o pessoal no Egito, liberto por Deus, e eles pedindo, dizendo: ai, que saudade do Egito, porque lá nós tínhamos alho poró. E eles continuam alguma dessas coisas. A gente olha para eles e diz: mas como? Eles eram escravos, Deus faz algumas maravilhas, tira de lá, e aí quando eles estão no deserto, num lugar desses, acho que longe de ser confortável, eles olham para cima e para os lados, uns para os outros, param e dizem: bom, era no Egito. A gente às vezes olha para eles e fala: mas como, né? Como que é possível alguém receber tanta coisa de Deus e não perceber as bênçãos que Ele deu? Como que é possível ser tão ingrato e desejar voltar para uma vida que era claramente... Eles eram escravos, né? E mesmo assim eles têm saudade. Me parece, e parece para C.S. Lewis principalmente, que a gente tem um pouco essa questão. A gente olha para os tempos, para as dificuldades do presente e diz, mesmo alertados por Eclesiastes 7:10, para não dizer: ai, como os dias do passado foram bons, a gente tem essa tendência a dizer: antes tudo era, ou pelo menos um pouco melhor, agora tudo está perdido. O cristão não é chamado a romantizar o passado e muito menos amaldiçoar o presente. Ele é chamado a discernir.
encontrar as boas respostas, odiar aquilo que é mal, fugir daquilo que é ruim e, eventualmente, quando for possível, pelo poder de Deus, transformar. A segunda boa noção dessa citação é que o mundo sempre foi quebrado. Jesus disse, o mundo jaz no maligno. Mas também tem outra promessa ainda mais poderosa. Ele diz que estaria conosco até o final dos tempos. E para falar a verdade, depois deles também. Nosso objetivo aqui, a gente não pode escolher quando a gente vive. A gente não escolheu muito onde nasce, quando nasce. Mas a gente pode escolher como vive essa vida e como principalmente oferece vida. Nosso objetivo aqui é entender o que de fato está acontecendo, ou algumas coisas que estão acontecendo, perceber algumas mentiras dominantes do nosso tempo, identificar fragilidades da cultura e, principalmente, oferecer boas respostas. Hoje a gente vai falar do problema do futuro. E me parece que teve uma mudança cultural bastante grande, que apesar de enorme, de estar na nossa cara, passou um pouco despercebida. Perceba que filmes com finais felizes não existem mais. Tirando de Natal, e aquelas comédias românticas de adolescente, que você sabe mais ou menos o que vai acontecer no fim, o resto dos filmes, daqueles 16 mais, você não tem mais final feliz. Acho que um marco interessante, não é uma indicação formal da Igreja Batista Fonte, mas é um bom filme, o filme Seven, com o Brad, de 97, 98, você que nasceu depois disso, é filme antigo já. O filme termina, você fica meio... Eu não vou dizer o final, porque é um bom filme. Não é uma indicação, em nome da igreja, mas tem no Netflix. O filme é bom, ele te envolve, a história, acho que dizer que é boa é difícil, né, por causa do enredo. Não é para todo mundo. Mas ele termina de um jeito que você fala... E aí, toda vez, a Rebeca gosta bastante de filme com final feliz, né? E eles terminam hoje em dia meio sempre mortos, na melhor das hipóteses. E eu falo, porque eu também sou filho dos meus tempos, mas já passou dos anos 2000. Na Guerra Fria, as pessoas tinham medo de bomba, mas quando olhavam para o futuro, viam os Jetsons, viam Star Trek. Não tinha escada rolante ainda, mas eles estavam vendo a escada rolante. Quando se imaginava o futuro, imaginava-se que seria melhor, mais fácil, mais confortável, com algumas invenções. Eles eram coloridos, os filmes que tratavam do futuro. Quando a minha geração começa a ver coisas e produções culturais sobre o futuro, quase sempre envolve zumbi, apocalipse climático, distopias e qualquer episódio de Black Mirror. É o Jogos Vorazes ou The Last of Us. Quando a gente começa a olhar para frente, não vê as coisas darem mais certo. Não vê a vida ficando mais fácil. Vê a vida acabando. O futuro deixou de ser uma promessa, num certo sentido, para ser uma espécie de prazo de validade. É como se a gente, como humanidade, olhasse para frente e falasse, daqui não passa. Não tem como. Na verdade, quando continua, fica muito pior. Se você já pensou em algum momento que, será que vale a pena colocar um filho nesse mundo, do jeito que as coisas estão? Sente que perde tempo quando planeja a carreira, sendo que não consegue imaginar como que a economia vai estar daqui a 5, 10 anos? Se questiona se vale a pena mesmo guardar dinheiro para a velhice, e aí costuma gastar um dinheiro que não deveria agora, porque o dia de amanhã a gente nunca sabe. Se pergunta que se Jesus vai voltar e vai queimar tudo, por que eu deveria me preocupar com esse mundo? Eu sinto que os melhores anos da humanidade ficaram para trás. Quando você pensa no futuro, a sua primeira reação é de esperança ou de preocupação? Você confia mais nas manchetes que vê ou nas promessas de Deus? Hoje a gente vai tentar lidar por que essas coisas acontecem, porque o futuro traz tanto medo e como que a gente pode e não deveria ter medo do futuro. Agora a pergunta, quando a gente olha para essas 4 imagens, por que o futuro passou de uma esperança para ser uma ameaça? Por que quando a gente olha para o futuro, a gente não imagina as coisas serem melhores em algum nível? Vamos lá. Quando você vê essa questão toda, a visão é a esperança do homem é no homem. Okay. E quem tem acabado com tudo é o próprio homem, então não há esperança no homem. Sim. Agora, para onde os teus olhos estão voltados? Né? Então, aí é uma questão de conhecimento de Deus. Né? É interessante, o mundo chegou a uma conclusão muito bíblica. Se depender da gente, não tem jeito.
Quando fica na nossa mão, é daqui para baixo. Certo? Que mais? Mais alguma percepção? Desculpa, eu não sei seu nome. Renan. Eu acho que se não tem futuro, só tem presente. Então vamos fazer tudo que dá para fazer hoje. Gastar hoje, viver hoje, pecar hoje, porque não tem futuro. Ok. Essa é uma visão. Uma conclusão lógica. Se o amanhã vai ser pior, se daqui é só para baixo, então vamos fazer tudo que tem vontade, o melhor possível agora. Que mais? Mais alguma percepção? Me parece que junto dessa conclusão bastante bíblica, que quando fica na nossa mão não dá certo, algumas das principais esperanças que a gente tinha como humanidade, tem cadeira aqui na sala do lado, se quiserem pegar ali, ó, fica à vontade. A gente chegou e percebeu que algumas grandes narrativas, alguns grandes projetos que as pessoas costumavam acreditar e até votar em favor, quando pessoas, projetos, ideias chegaram finalmente na posição de poder fazer alguma coisa, a gente se frustrou. É uma conclusão, independente da sua preferência de teoria humana do presente, modernidade, pós-modernidade, supermodernidade, hipermodernidade, o fato é que a tecnologia, que era um grande bastião da esperança, que a vida seria mais fácil, mais tranquila em algum nível, quando a gente conseguiu inventar muita coisa ao mesmo tempo, a gente também inventou uma bomba. A gente conseguiu e desenvolveu a capacidade de se destruir de uma vez por todas. O horizonte que era de esperança, quando a gente conseguir essas invenções chegarem nas nossas mãos, virou todos eles quase vetores de destruição. Para cada boa invenção, tem uma invenção ruim junto também. Há uma certa também rendição diante do mal. Tem um artigo interessante, num certo sentido, na Atlantic, que era, e se a gente parasse de fingir? E a grande proposta dele era que talvez a gente devesse parar de fingir que o nosso destino é o colapso total. Que a morte é iminente, que a nossa civilização será inevitavelmente, em algum momento, de alguma forma, completamente destruída, que não tem jeito. E a proposta do artigo, bem na direção do Renan, é, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos parar de fingir que vai dar certo. Vamos partir, se você quiser procurar, tá lá. E se a gente parasse de fingir? Vamos chegar num acordo aqui. Não tem jeito, não vai dar certo, o que a gente faz a partir daqui? O que vale a pena começar a investir, o que a gente deveria abandonar? A questão é que quando o presente se torna insuportável, a nossa conversa da semana passada, e o futuro inimaginável, o fim do mundo se torna, em algum nível, um alívio. Um cara que a gente vai falar hoje vai propor que existe, na verdade, um presentismo, o que existe é só o presente, todo mundo se importa com ele, vai dizer que parte do nosso fascínio com zumbis, colapsos, distopias, é que, ironicamente, também tem um desejo de simplificação. No final do mundo, não tem e-mail para não responder. Quando a gente vê que acabou tudo, talvez traga uma sensação de alívio. Não vai ser mais tão corrido. Não vai ser mais tão difícil. É verdade, a única batalha vai ser sobreviver. Que talvez pareça um pouco mais fácil do que fazer tanta coisa ao mesmo tempo que a gente faz. Deixa eu trazer aqui alguns retratos da realidade. 39% dos jovens hesita em ter filho. A gente está falando aqui da morte de perspectiva. A morte, na verdade, já está vencendo, né? Antes da gente morrer, porque não tem futuro. 62% dos entrevistados, jovens, dizem que têm medo do que vai acontecer. A violência, a dificuldade, a economia, como tira qualquer possibilidade de enxergar um futuro melhor. Os sentimentos mais citados, aqui é uma pesquisa feita no Brasil no ano passado. 78% falam que sentem ansiedade com alguma constância. 62% não têm esperança, 45% vivem cansados. A experiência comum da minha geração para baixo, os millennials para baixo, é que a ansiedade não é exceção, é uma experiência comum que vai e volta. Deve-se lidar com a dor do mundo inteiro, com as guerras espalhadas no mundo, com o clima, com a política, em tempo real. E uma certa sensação de impotência de resolver, porque não tem muito o que fazer de verdade. 50% dos jovens americanos entre 18 e 29 anos ainda moram com os pais, por vários motivos. Da dificuldade, antigamente, tem memes sobre isso, né? Meu avô comprou esse terreno em troca de uma cabra com 22 anos. Se trabalhar a vida inteira, talvez não consiga. As dificuldades financeiras também levam a esse medo de assumir responsabilidades, e a gente vai adiando projetos adultos.
75% acham o futuro assustador, 83% que as pessoas e os governos falharam em cuidar do planeta, que o problema, na verdade, vai ficar para gerações futuras, porque agora ninguém consegue dar jeito. Reações e percepções que esses números te trazem. O que esses números te fazem sentir ou como te faz olhar para as outras pessoas? Vamos lá. Concom. Como alguém parte dessa geração jovem, né? Isso não é só número, para mim é a realidade. Eu convivo com pessoas na minha faculdade, no meu trabalho. A percepção de vou guardar para o futuro é estranha. A ideia é muito mais, deixa eu aproveitar ao máximo, espremer minha realidade do presente, porque é isso que importa, é isso que é bom, é isso que me traz alegria. Então, acho que o medo de lidar com o futuro traz diretamente essa conclusão e é muito difícil, porque você olha e você não vê esses jovens caminhando para o futuro de qualidade, com consciência, com família, e é sim, de alguma forma, assustador. Então, eu não vejo só números, eu vejo o que eu vivo, né? Sim. A galera que está do meu lado. Eu lembro de um colega que quando estourou a pandemia, no início dos anos 2020, que ele morava sozinho em São Paulo, não tinha como voltar para casa, porque tinha que ficar lá para resolver coisa do trabalho. E ele contando que esse colega dele comprou comida congelada o suficiente para 2 anos. A gente vai chegar aqui em algum momento, né? Mas assim, é difícil para todo mundo. É que alguns têm Deus. Algumas pessoas, em alguns desses momentos históricos, olham para a vida e falam, vai acabar esse negócio. Como que vai ser o amanhã? Que amanhã? Parece que é uma sensação permanente de o que vai vir tende a ser pior do que tem agora. Que existe um medo da vida já ter errado. Que quando a gente olha para o futuro, existe esse medo de já estar condenado, já ter paralisia, até desânimo. De novo, o futuro deixou de ser um horizonte para caminhar e passa a ser um abismo de se evitar. Então, o mundo vai existir até tal época porque alguma coisa vai acontecer. Então, vamos evitar, na verdade, o futuro. Que onde morre a esperança, as pessoas começam a viver pelo próprio prazer também. Algumas citações aqui do Douglas Rushkoff, que inventou o neologismo presentismo. Na nossa sociedade se reinventou para o momento presente. Tudo é ao vivo, em tempo real e sempre ativo. Não se trata apenas de uma aceleração, por mais que os nossos estilos de vida e tecnologias tenham acelerado o ritmo com que tentamos fazer as coisas. É mais uma diminuição de tudo o que não está acontecendo agora e uma avalanche de tudo que supostamente está. Se o final do século XX pode ser caracterizado pelo futurismo, pelas coisas que haveriam de ser, pelas invenções, pela tecnologia, por um futuro brilhante, o século XXI pode ser definido pelo presentismo. O problema não é só a velocidade vertiginosa com que o futuro chega. Cada hora tem coisas novas. Pense, há 2 anos atrás, IA era só uma sigla estranha de um projeto futuro. Agora, eu, por exemplo, o que eu fiz esses dias de bem besta? Assim, suco de limão, Gemini. Quantos limões eu compro? Como que eu escolho limão? E quais são o número de colher adequados que eu coloco? É mágico. Ele me deu 1 minuto, não sei perguntar nada para ninguém. Ontem, que eu estava fazendo também, o Abel, a gente teve que adaptar o berço dele, virou uma caminha, porque não dá para ficar dobrando em cima do berço mais toda hora. E aí, qual que é o problema? Você acaba deitando junto com ele, né, no estrado, que é feito para 30 quilos. Eu, gato, sempre vou fazer alguma coisa, preciso trazer novos suportes para o negócio do estrado. Tinha uns tijolos sobrando em casa. Tirei uma foto do estrado, tirei uma foto do espaço do berço e falei, Gemini, tenho 70 quilos, esse é o estrado, qual é a posição adequada para cada tijolo? Para que eu coloque, para que suporte o peso, porque eu tinha colocado 2 pontos, mas ele me disse que o MDF, se colocar direto em contato com o tijolo, ele é uma placa de madeira muito sensível, que racha, então eu tenho que botar alguma coisa para absorver o impacto, mas não pode ser muito mole, de forma, enfim. A gente teve uma conversa longa de 20 minutos sobre a melhor posição. As coisas mudam muito rápido e cada vez mais rápido, mas esse não é só o problema. A gente passa a viver só no presente. O passado é relevante porque o que passou já passou. Ninguém mais entende esse mundo. As pessoas mais antigas não sabem o que está acontecendo, não vale a pena nem ouvir opinião. O futuro é relevante porque ele é incerto.
O prazo da nossa existência, os nossos pensamentos, dos nossos projetos, ele encolheu. Então, se não está acontecendo agora, deixou de existir. A gente reage aos eventos sem entender, todo mundo tem uma opinião sobre tudo, porque também não tem tempo para pensar sobre elas. Viver acaba sendo um eterno ato de reflexo. O agora, o que está acontecendo agora, sem que eu tenha tempo para entender e ao mesmo tempo pensar. Na verdade, tem um termo sobre essas nossas opiniões, chama efeito Dunning-Kruger. A ideia de que quanto menos eu entendo sobre o assunto, mais certeza eu tenho. E ele continua, em termos mais simples, o choque de presente, que é o nome do livro dele, é a resposta humana a viver em um mundo que sempre está em tempo real e simultaneamente. Sabe, de certa forma, o impacto de viver em um ambiente digital e de outras formas é simplesmente o que acontece agora, quando você para de se preocupar com o futuro e finalmente chega lá. O problema não é só correr e fazer as coisas correndo, é perder essa capacidade de esperar, planejar e maturar. Quantas vezes a gente já não pensou e disse, se eu tivesse tido mais tempo? Parte porque a gente já não tem mais esse tempo e porque a gente vive sob a ilusão que não tem tempo. Poucas coisas na vida são tão urgentes quando elas se forçam a parecer. O fato é que os nossos corpos e mentes não foram feitos para lidar com a dor do mundo inteiro o tempo todo. O choque do presente, que é essa proposta dele aqui para entender, é esse estado de pânico contínuo de alguém que tenta beber água num hidrante aberto. É tentar entender o que está acontecendo na Rússia, na Venezuela, nos Estados Unidos, na Colômbia, no Brasil, ao mesmo tempo que a gente tenta lembrar e pensar do que aconteceu na França, na Revolução Francesa. O presente vira esse tirano que cega para todo o resto, o que inclui também as pessoas. É um problema também porque a gente não sabe lidar com as coisas que exigem paciência, que a gente deve e precisa esperar, por exemplo, a volta de Cristo. Parece tão distante, que não tem tempo, a gente investe pouco tempo sobre isso. Deixa eu falar sobre alguns efeitos disso. A gente já falou aqui, as pessoas não querem mais ter filhos. Então, na verdade, é um risco. Imagina colocar um filho nesse mundo, desse jeito. Doom spending, que eu vou gastar tudo agora porque eu não sei o que vai acontecer daqui a pouco. Então, eu gasto agora porque para que eu vou guardar? A gente tem um curto prazismo institucional, as decisões são tomadas para aliviar aliviar as dores do presente. A gente não pensa em projetos de longo prazo que trazem, de fato, resultado ou envolvam o bem comum. Brumadinho. O laudo foi dado porque eles não queriam correr o risco de não fazer aquele negócio funcionar logo. Então, assina esse negócio e vão para frente e depois ver o que acontece. A rua de casa, lá em São Paulo, recapeava todo ano de eleição. E era uma rua boa, nunca tinha buraco. Mas vão fazer porque as pessoas vêm. A gente deixa de se exortar e encorajar uns aos outros. Aquilo que construiria um relacionamento firme, positivo e saudável de forma cristã, eu não invisto, não faço, porque vai trazer desgaste agora. A gente tem uma certa paralisia existencial. Às vezes, pessoas, a gente vive no eterno modo rascunho. Nunca decide nada, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer daqui a pouco. Então, vamos cozinhando, fazendo acordos, empurrando as coisas para frente. Evita decisões, eu tenho medo de tomar decisões por não saber do futuro. É um eterno futuro do pretérito imaginário. Então, se eu fizer isso, aquilo vai acontecer, mas eu não tenho certeza que isso vai acontecer agora. Mas eu decido com base naquilo que eu acho que vai acontecer agora. Entendeu? Existe uma certa escatologia moderna. Aqueles que não acreditam em Apocalipse precisam escolher uma opção de futuro. Então, ou a tecnologia vai nos salvar, para aqueles que não acham que o GPT vai matar a gente, que o exterminador do futuro, tendem a crer que vai dar um jeito. Ou que não tem jeito mesmo, que vai piorar e que o negócio agora é cada um por si, o universo por todos. Então, um idolatra a máquina, o outro teme a natureza. Deixa eu te dizer agora, finalmente, alguns problemas espirituais. Abre comigo, liga a sua Bíblia. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 58. Existe uma certa teologia do Titanic. Se Jesus vai voltar, se Deus vai refazer o mundo, então, para que a gente deveria investir tempo nessas coisas?
Bom, Paulo responde: portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês nunca será inútil. O problema de acreditar que se o mundo vai afundar, não deveria me envolver com nada, não deveria polir os lustres das coisas, é que a gente acaba tendo uma tendência de dividir aquilo que é sagrado e aquilo que é profano. Tem algumas coisas que vale a pena dedicar a vida e fazer bem, outras meio que tanto faz. Se Deus vai refazer, recriar a natureza, então ela que pegue fogo, eu vou me virar aqui. Tem muita gente que olha para alguns problemas sociais, econômicos, da natureza e acham que Deus não tem nada a dizer com isso. Que, na verdade, a nossa perspectiva nesse mundo é aguentar até morrer. Ou até que Jesus volte. A gente ou eles, nós perdemos a vocação de que nós temos esperança para esse mundo. A gente vai entrar nisso um pouquinho mais para o final, que nós somos responsáveis por zelar e cuidar das coisas que existem aqui. Para muitas vezes e para muita gente, essa vida parece um pouco desnecessária, como se Deus tivesse deixado para trás. Que Ele vai reencontrar e resgatar lá na frente, então, para que se importar? O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui é que nada do que a gente faz é inútil. Nada. E perceba aqui que ele não qualifica a área, ou seja, as coisas que a gente faz na igreja ou para os irmãos valem, as outras coisas não. Mantenham-se firmes, sejam dedicados à obra do Senhor, para que vocês saibam que no Senhor que o trabalho de vocês nunca será inútil. Para muita gente, para quem lê o livro Deixados para Trás, aí, acho que são os 35, 34, até os 30, para muita gente o arrebatamento passou não ser esperança, mas fruto de medo. Jeremias capítulo 29, versos 5 a 7, abre comigo. Antes disso, uma frase que eu ouvi muito, à medida que eu cresci na igreja, era: Jesus só não pode voltar antes de eu casar. Porque, em algum nível, passou a ser ruim imaginar que o Senhor voltaria. Porque tinha algumas coisas nessa vida que eram melhores que na outra. Ou, na continuação dessa, para ser mais bíblico ainda. Jesus voltar parecia o fim dos sonhos, não o começo da redenção. Se você gosta, se você leu, vai em frente, não tem problema. Não é uma contraindicação. Mas, em algum nível, fez Deus parecer um carrasco. Então, o futuro, ou parte do bom futuro de Deus, para os crentes, para os discípulos de Jesus, para aqueles que têm esperança na volta de Cristo, as trombetas passaram a ser, na verdade, avisos de acabou. Parte porque a gente desenvolveu e criou uma visão ruim da eternidade, que seria um grande coral branco, uma visão bem espírita das coisas. Parte porque a gente não consegue imaginar como vai ser bom estar com Deus. Porque, de novo, algumas coisas dessa vida são melhores que da vida, ou da continuação da vida ao lado de Deus. Fez Deus parecer um carrasco. Fez ele parecer um juiz, não um pai amoroso que voltaria e voltará para resgatar de forma amorosa. Jeremias 29, 5 e 7, o profeta falando para as pessoas no exílio, pré-exílio, para alguns que seriam levados ainda embora, e no meio da destruição: construam casas, habitem nelas, plantem jardins e comam dos seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar com seus filhos, deem as suas filhas em casamento, para que vocês tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade, para a qual eu os deportei. Busquem a prosperidade da Babilônia. É o que ele está dizendo aqui. E ore ao Senhor em favor dela, da Babilônia. Porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. A resposta do Senhor Deus aqui por meio do profeta para aqueles que têm medo do futuro, da volta de Jesus e não se apegam nesse mundo é: com sabedoria e discernimento, mas mergulhem nele. Façam melhor em sabedoria e discernimento. Enquanto ele não voltar, sejam excelentes filhos, ótimos profissionais e se envolvam, mergulhem de cabeça neste mundo. Não tenham medo da volta, anseiem por ela, clamem por elas, tenham convicção e certeza que vai ser melhor. Mas enquanto isso não acontecer, vivam. Não deixem as coisas pegar fogo. Não é depois Deus resolve. Há um certo gnosticismo moderno. Gnosticismo, grande parte das cartas do Novo Testamento lidam em algum nível com ele,
com a ideia de que o corpo é mal, a matéria é má, mas o espiritual, a alma, que é boa. Então, para muita gente ali, para muita gente aqui, o espírito é bom, a matéria é má. Então, nada nesse mundo importa, só aquilo que eu faço para Deus, Deus faz em mim que importa. De novo, isso esvazia o nosso envolvimento ou entendimento, discernimento bíblico sobre a cultura, sobre o trabalho, sobre o nosso envolvimento na vida pública, sobre a justiça e sobre a família. A fé vira sobrevivência e não esperança missionária. Abre sua Bíblia, liga comigo, Romanos 8, 19 ao 21. Diz assim: a natureza criada aguarda com grandes expectativas que os filhos de Deus sejam revelados, pois ela foi submetida à inutilidade, não pela sua própria escolha, mas por causa da vontade daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria natureza criada será libertada da escravidão da decadência que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. O texto aqui talvez seja mais complexo, mas o que ele está dizendo é muito simples. Deus vai refazer essas coisas e que a gente, portanto, também deveria se importar com elas. Nós não somos, de novo, chamados a dividir a existência entre aquilo que Deus se importa e aquilo que Ele não se importa, porque não existe essa divisão. Tem algumas coisas que Deus valoriza, são santas, e outras que são profanas, então a gente deveria não apenas evitar, mas simplesmente não ligar. A gente deveria apenas se envolver, entender, procurar os grandes mistérios escondidos, nos recônditos da vontade soberana do Senhor. Sim. Estudar as Escrituras com profundidade, tentar entender para onde que Pedro foi, para onde que Jesus foi quando morreu em 1 Pedro. É verdade. Tem tempo para isso, a gente deveria e não é secundário. Mas, por outro lado, o nosso chamado é viver de forma plena nesse mundo, em sabedoria e discernimento. Para muita gente, o medo do futuro também gerou uma certa incredulidade prática. Êxodo 20, 9 a 11. Não era esse texto, depois eu procuro, eu errei. Quando eu digo incredulidade prática, é no sentido de que Abraão, quando saiu da terra prometida e foi para o Egito, quando ele chega lá, o faraó vê que a mulher dele, Sara, era muito bonita. E ele, com medo de morrer, que o faraó poderia muito bem, tecnicamente, matá-lo para ficar com sua esposa, ele disse que Sara era irmã dele. Ou seja, para muita gente, o medo do futuro significa também que, apesar de Deus ser soberano e que Ele vai voltar para nos resgatar, também significa que tudo depende de mim hoje. Ou seja, enquanto eu estou aqui e enquanto Deus não vem, quem tem que decidir e dar rumos para a minha vida sou eu. Então eu tomo as minhas decisões à parte e à distância daquilo que Deus de fato direcionaria, se importa ou espera. Abraão aqui deu o jeito dele, literalmente. Porque ele tinha medo de morrer, ele decide com a própria sabedoria e o caminho dele. Bom, se eu corro o risco de morrer e este caminho, tecnicamente não, então, faraó, essa aqui é minha irmã, tome-a. É um pouco o resultado, mais ou menos, do spending, mas com as nossas decisões. De novo. Oi. Pronto. Gênesis. Vamos abrir lá, por favor. É que ele faz isso 2 vezes, né? Para quem não lembra desse fato, não obstante, ele toma essa má decisão 2 vezes. Vamos abrir o texto aqui, só para não ficar na minha palavra? Bíblia. Gênesis 20. (29 a 11). Vamos no 12, então, que esse aqui está mais fácil marcar. Vamos falar mais alto. 12, 10. Houve fome naquela terra e Abraão desceu do Egito, que já estava errado, porque ele estava na terra prometida, Deus haveria de prover. Mas, Abraão desceu do Egito para ali viver algum tempo, pois a fome era rigorosa. Quando estava chegando do Egito, disse a Sarai, sua mulher: bem sei que você é bonita. Quando os egípcios a virem, dirão: esta mulher é dele e me matarão. Mas deixarão você viva. Diga que é minha irmã, para que me tratem bem
e por amor a você, a minha vida seja poupada por sua causa. O faraó leva Sara para o seu palácio e Deus contorna a má decisão de Abraão, dizendo, não toca nela, senão você vai morrer. E ele toma essa má decisão 2 vezes, mas porque ele tem medo de um futuro imaginário, de um presente que limitava aquilo que ele imaginava. O que eu quero dizer, Débora? Ele não mente na cara do filho com uma meia verdade. Ela é mesmo. Então, ao invés de ele já mentir de cara, ele maneira de meio que esconder a total verdade. O ponto aqui é que a realidade não se limita ao que eu imagino dela. Uma conversa que eventualmente eu tenho por aí, a gente está conversando uns com os outros e aí alguém eventualmente tem um conflito, e você diz, pô, vai lá, conversa com a pessoa, exorta, parece muito pesado, mas encoraje, remende as redes, é o que o texto significa, para que o relacionamento seja restaurado. E frequentemente alguém vai dizer, não, mas se eu falar isso, a pessoa vai responder aquilo e vai ficar pior. E essa é uma possibilidade real, vamos ser sinceros aqui. Mas qual que é o ponto? Eu estou dizendo que vai acontecer aquilo que eu imagino. Que o futuro é aquilo que eu consigo imaginar. Só. Uma parte considerável das vezes, e eu diria mais da metade das vezes, inclusive, as pessoas não reagem do jeito que eu imagino. Às vezes reagem pior. É verdade. Mas uma parte surpreendente das vezes, se for bem falado, com espírito manso, humilde, não querendo ser um profeta maluco, às vezes tem que ser firme, mas calma com a firmeza, num primeiro momento, as pessoas reagem muito melhor. E que ao invés de ficar aquela distância, que aquele problema fermente o mal, relacionamentos são restaurados. O que eu digo é, eu imagino essa é uma possibilidade, mas vamos acreditar no princípio bíblico de que esse é o certo e que tem chance de dar certo? Vai, me avisa o que acontece. A gente reage a um futuro imaginário muito pior daquele que normalmente acontece. Porque eu não tenho esperança na palavra de Deus ou no poder dele para refazer todas as coisas. A gente diz que Deus é soberano, mas a gente reage nessa vida como se tudo de novo dependesse de mim e de você. Próximo texto, Tiago, capítulo 4, verso 14. Nosso último problema espiritual, quando a gente pensa de forma inadequada sobre o futuro. Tiago 4, 14. Na verdade, um pouquinho antes. Ou 13. Ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para essa ou aquela cidade. Passaremos um ano ali, faremos negócio e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que acontece amanhã, qual é a sua vida. Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ao invés disso, deveriam dizer, se o Senhor quiser, viveremos isso ou aquilo. Agora vocês, porém, se vangloriem das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Esse texto aqui é bem interessante e muito legal, porque o problema deles, desses comerciantes, não é que eles fazem planos. O problema não é que eles têm recursos. A questão aqui é que esse pessoal está tão cheio de si, tão envolto nos próprios negócios, planos ou futuro, que eles pouco se lembram de Deus. É o retrato do orgulho, dessa falta de temor, de levar Deus a sério, em que porque eu sei o que é melhor para mim, eu determino o meu destino. Perceba que eu já vou liberar, que esses comerciantes são independentes, eles têm estabilidade financeira, eles viajam para onde eles querem e eles trabalham com o que eles gostam. Quem não quer a vida deles? E vão ter lucro. É o sonho de qualquer um da geração Z, Millennial ou X. O ponto que eles planejam e fazem essas coisas sem levar Deus em consideração. Vamos para o intervalo. Nossa primeira parte aqui, a gente estava lendo Tiago 4, 14, em que esses comerciantes são exortados pelo Senhor, por meio de Tiago, a olharem para as próprias decisões e pensarem que não depende deles. Que ainda que eles possam e devam tomar boas decisões, ser estratégicos, procurar os melhores lugares, o problema é que eles têm olhado para a vida e não têm pensado
qual a boa direção que Deus tem para oferecer. O problema não é fazer plano, o problema não é ter lucro, o problema não é ser estratégico. O problema é virar-se e voltar-se para a vida como se isso dependesse única e exclusivamente de mim. O medo do futuro tem essa tendência a gerar uma certa idolatria do controle ou destemor ao Senhor. Temor, a melhor definição que eu tenho, que eu ouvi do Carlos Oswaldo, era não levar Deus a sério. Temor envolve medo, envolve respeito, mas talvez para muita gente, inclusive para mim, não levar Deus a sério explique tudo isso ao mesmo tempo. É olhar para o Senhor, não se importar com o que Ele quer, com o que Ele deseja fazer, ou o que Ele ensinou. O problema desses comerciantes é que eles não levam Deus a sério. Eles vão em linha reta, sem olhar para cima, se assim você preferir. Quais são algumas boas respostas que as boas novas de Jesus têm para a gente e para as pessoas que têm medo do futuro, vivem ansiosos e quando olham para frente não enxergam nada? Primeiro, a providência. O mundo diz que não tem ninguém no comando, que o futuro depende 100% da sua capacidade de prover, trabalhar e acumular. Então, se o futuro é uma ameaça, acelere. Conquiste o maior número e os melhores resultados agora. Controle tudo que você conseguir e proteja-se de todo o resto que te cerca. A gente deveria e precisa correr, desesperado inclusive, porque se a gente parar de remar, o barco vai afundar. As ondas serão mais fortes. Não existe providência, então o que existe é se virar. Pergunta, por que apesar de um pouco pessimista, quando a gente fala assim nesse tom, ao mesmo tempo é atrativo e vende muito, dizer esse tipo de coisa? Porque é fácil comprar essa ideia e porque ela é também, em algum nível, tão atrativa. Talvez porque ela puxe para si um pouco do controle. Saber o que fazer, apesar das circunstâncias. A gente tem uma visão um pouco otimista sobre nós mesmos também, né? Todo mundo acredita que está um pouquinho acima da média, pelo menos. Então, se eu me esforçar, eu vou conseguir. O falso evangelho não nega a Deus, não diz que Deus não existe, que Ele não está no controle, mas ele muda o caráter do Senhor, ou pelo menos do Deus que está na Bíblia. Deus vira uma espécie de patrão ou gestor espiritual. Então, se eu for bom, se eu for fiel, Deus vai me recompensar com um futuro seguro. Então a segurança não vem da graça, a segurança é o prêmio que Deus me dá por aquilo que eu tenho feito por Ele. O mundo vai me ensinar hiperatividade. Trabalhe enquanto eles dormem, porque você é órfão na prática. Se você não garantir o seu futuro, ninguém vai. O falso evangelho nos ensina permuta. Então, Senhor, eu te dou obediência e o Senhor me dá, me protege contra o sofrimento. De novo, acho eu que em algum nível a gente acaba comprando um pouco nisso, quando a gente diz, se não em alta voz, um pouquinho nas nossas orações ou murmurações. Senhor, por que isso está acontecendo comigo, se eu já tenho feito tanto para o Senhor? Senhor, eu faço devocional, eu vou na igreja, eu contribuo generosamente. Por que eu estou passando por isso? Na verdade, os dois geram ansiedade. Porque diz que depende da minha força, o outro porque diz que depende da minha santidade perfeita. E eu fico ansioso porque eu não consigo, em algum nível eu vou lidar com isso, em algum momento, que a gente não consegue sozinho, pelas próprias forças, rejeitar o mal e não pecar, decidir mal e esquecer do Senhor, e gera ansiedade porque a gente descobre que não é assim que funciona. A teologia do cheque em branco. Deus vai me dar se eu for fiel. Eu posso até acreditar nisso, mas o resultado não será qualquer outro senão frustração. Não é assim que funciona, não é assim que Deus opera e não é assim que Ele ensina nas suas Escrituras. Lembre-se de Paulo, Estevão, o mártir que você quiser. Os resultados não são medidos pelo que o Senhor entrega, mas pela fidelidade que esses filhos tiveram e meus desafios que eles tiveram também que enfrentar. A providência, como ela está na Bíblia, pode nos ensinar e lembrar que Deus é um Pai atento e amoroso. Deus sempre é bom e Ele sempre vai dar o que é melhor para mim, que não significa que é exatamente aquilo que eu imaginava e nem aquilo que eu peço nas minhas orações. Que Deus é um Deus sábio
Ele sabe o que é melhor para mim e que Ele é soberano, que Ele vai fazer o que é melhor para mim. O mundo diz que você está sozinho, então corra, controle e produza. O falso evangelho vai dizer que Deus até ajuda se eu merecer. Tem uma relação de segurança e serviço. O evangelho do Senhor Jesus Cristo diz o contrário. Deus é Pai. Ele sabe o que a gente precisa e Ele governa o amanhã. Por isso eu não obedeço para ser aceito. Eu obedeço porque eu já fui aceito. Abre comigo, liga a sua Bíblia nessa boa verdade espiritual que pode trazer segurança, tranquilidade dos nossos dias que serão e são difíceis. Mateus 6:34 e logo na sequência, Lamentações 3:21 ao 23. Mateus 6:34 diz, portanto, a gente leu esse texto semana passada, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações, basta a cada dia o seu mal. Parte da nossa ansiedade surge do fato que eu estou preocupado com o mal que vem amanhã, sem saber qual o bem que Deus vai derramar junto com ele. A gente quer que Deus dê hoje as bênçãos que Ele vai trazer amanhã. Não quer dizer que Ele vai nos livrar de todo o problema assim. Porque parte deles, como diz em 1 Pedro, capítulo 1, dos versos 3 ao 9, no presente vocês serão contristados com várias provações, se necessário, para testar o valor da vossa fé, para que ela seja mais valiosa que o ouro. Parte das provações que a gente enfrenta são estratégias de Deus para purificar a nossa fé, para nos fazer desapegar, tal como o ouro, numa temperatura alta, dessas impurezas que roubam o nosso coração. É para a gente olhar para a vida e dizer, só tem Deus aqui mesmo. Para pegar as nossas falsas seguranças, esteios que a gente cria para nós mesmos e vê-los e perceber que eles não valem nada. A gente costuma acreditar que pregar o evangelho é trazer novas seguranças, e é mesmo. Mas parte dele é trazer desespero. É desfazer os enganos que os nossos corações ou os outros corações acreditam, é dizer, está errado. É mais ou menos como a mulher adúltera, que teve alguns maridos. Jesus diz, esse aqui é o problema. Procurar dos relacionamentos a segurança que você só vai encontrar em mim. Da água que mata toda a sede. Você pode casar de novo, você pode conquistar aquilo que quer, mas não vai te fazer bem, pelo contrário, vai te fazer mal. O que você precisa é de mim. Esse texto de Mateus nos lembra sobre a boa providência, a provisão de Deus, que ela vem quando Deus entende que é bom, e porque Ele entende e Ele sabe que é bom, Ele vai entregar na hora certa. As aves do céu, as folhas do campo, elas não tecem, não colhem, elas existem pela boa providência de Deus, é o argumento do menor para o maior. Se essas coisas tão simples, pobres, que não produzem quase nada, Deus cuida, quanto mais vocês. Lamentações 3, 21 a 23. Abre, por favor. Diz assim, todavia lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor de Deus é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovem-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Todos os dias Deus provê exatamente o que a gente precisa para enfrentar aquele dia, ou os dias que virão a partir dos desafios que aparecem hoje. Os filhos de Deus, discípulos de Jesus, podem descansar na convicção bíblica, na certeza que Deus continua a prover, que não vai faltar nada. Jesus vai dizer, que pai que o seu filho pedindo pão vai dar uma pedra? Mas o contrário também é verdadeiro, que pai que o filho precisando de uma pedra vai dar pão? Ele vai dar exatamente aquilo que eu preciso, por mais que eu acredite que eu preciso daquilo. Dois outros textos, um que eu estava lembrando agora, que eu acho que vai aparecer semana que vem, Romanos 8, 32,
Aquele que não propôs seu próprio Filho, mas entregou por todos nós, como não nos dará com Ele e de graça todas as coisas? Agora é do maior para o menor. Se Ele já fez o mais difícil, o mais complexo e o mais custoso, que foi entregar o Senhor Jesus Cristo na cruz para padecer e morrer pelos pecados dos seus filhos, se Ele fez isso tudo, como que Ele não vai dar isso aqui? Prover isso aqui que eu preciso, que é muito menor, muito menos complexo, bem mais fácil de prover. Ou 2 Crônicas, capítulo 16, verso 9, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Deus não está preocupado só com a órbita de Saturno, como que as plantas crescem, as aves voam. Os olhos dele estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. E ele está não só procurando responder obediência com graça, não é esse é o falso evangelho, ele está oferecendo graça livremente, liberalmente, para todos aqueles que têm um coração aliado com ele. Não é porque fizeram alguma coisa, não é porque vão fazer alguma coisa, é porque ele é bom assim. Não tem qualificatória, não tem ser, não tem nada. Os olhos dele estão atentos para nos fortalecer, à medida que o nosso coração está com ele. Um livro que eu vou indicar aqui no final, do Tim Keller. Esse aqui. Parênteses, esse aqui é do Tim Keller. Eu tinha uns professores no seminário que toda vez que a gente fazia pergunta, algumas vezes respondiam, não, eu já falei sobre isso, está lá naquele vídeo do YouTube. E eu sempre pensava com ele, mas que cara mala, né? Eu estou perguntando aqui para ele e ele vai me dizer para mandar para outro lugar. Diante disso, uma vez eu falei sobre isso em uma pregação. Porque a gente vive negando o lugar de Deus à mesa, a gente fica preso entre a ilusão do controle e da frustração. É irônico e triste que o Senhor tenha nos capacitado com tanto, para que no final do dia eu me esqueça dele. Porque a gente toma tantas decisões simples, pode até parecer que está na minha mão. A providência existe para desiludir e libertar, livrar da falsa segurança na qual a maioria das pessoas vive e tem consequências devastadoras. Porque até pode parecer bom que tudo depende de mim, do meu esforço, da minha capacidade. Traz um senso de segurança, permite que o coração fique cheio nos dias de glória e a gente gosta de se orgulhar das conquistas. Mas também significa que tudo depende de mim, do meu esforço e da minha capacidade. Que depende de mim manter o emprego e que se eu perder já era. Depende de mim vencer a competição com milhares de outros profissionais tão capacitados quanto eu. É dormir sem confiar que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. É desesperador viver nesse paradigma. Cedo ou tarde essa bolha de sabão estoura e não tem qualquer outro resultado além de frustração e revolta com Deus, aquele que ironicamente, a quem eu nunca dei muita atenção. Isso tem um preço. Porque quando eu me importo em juntar tesouros na terra, toda vez que a terra treme, eu tremo. O que a gente pode é fazer essa escolha segura, de não confiar em mim, nas minhas capacidades, e não descansar nos projetos que eu construí, mas naquele que pode fazer qualquer coisa, que tem poder para mover o coração do rei e o curso do rio, como vai dizer em Provérbios. Que a gente tenha essa escolha profundamente lógica e bíblica, de descansar no Senhor de todas as coisas, que não deixou faltar nada para ninguém nas suas escrituras, e que, portanto, eu, também sendo um filho amado, para mim também não vai faltar nada. O que não significa, bem da verdade, ter tudo aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Tudo bem? Segundo a verdade bíblica, a gente poderia desenvolver uma cristologia robusta, uma fé consistente, segura na boa obra e no caráter do Senhor Jesus Cristo. O mundo vai negar a divindade e o poder de Jesus. É batata. Em abril, ali próximo da Páscoa, super interessante, que é muito legal, tem gráficos muito incríveis. Mas todo ano eles sempre vão trazer alguma mensagem de o verdadeiro Jesus. Se você ligar o National Geographic ou o Discovery Channel, sempre vai ter alguma coisa parecida com tipo, ele era só um homem. Ele era um grande líder, bastante inspirador. Mas ele não era essa pessoa que os cristãos acreditam. Tem um autor que não é para você se apegar muito, o Bart Ehrman. Ele também tem várias publicações nesse sentido, de quem vê Jesus como um bom mestre moral morto,
ou um mito muito capaz, mas profundamente irrelevante. Ele não tem poder sobre a morte, sobre a economia, ou muito menos sobre a física. Ele pode ser um líder inspirador ou mártir, mas se ele é só esse líder ou mestre moral, um guru do bem-estar, um exemplo de amor, e não o Filho de Deus, o soberano que morreu, não adianta muito acreditar nele. Se é um Jesus sólido, bíblico, a gente não tem um Jesus que reina. O que funciona é a entropia. Então esse mundo vai decidir o seu próprio destino, o futuro, essa decadência, porque o que a gente vê é isso mesmo. É o caos e o apagamento eventual da humanidade. A única saída, portanto, é o hedonismo. Aproveitar o agora. O mau evangelho também vai diminuir Jesus. Ele é Deus, Filho de Deus, poderoso. Mas ele existe para satisfazer os meus desejos e me livrar dos meus inimigos. Aquele que me aceita sem grandes questionamentos, que serve para lidar com o meu estresse e validar os meus desejos, mas ele dificilmente ou quase nunca confronta e nem exige arrependimento. O risco para muitos de nós não é não acreditar em Jesus, mas acreditar em uma parte de Jesus e fazer dessa parte um todo. O que acontece é que tem muita gente bem intencionada, ou mestres mal intencionados, que pegam o amor de Jesus e transformam em permissividade. Então ele me ama, eu posso fazer o que eu quero, ou ele me ama e vai dar tudo aquilo que eu desejo. O resultado, bom, primeiro é uma fé frágil e sem transformação, que não muda nada, e que a segurança de fato são as coisas que eu quero. Um Jesus que serve para me acalmar, mas ao mesmo tempo é pequeno demais para parar uma guerra ou o colapso climático. Um meio Jesus não serve para o mundo inteiro em crise. Se eu só acredito nessas coisas que deixam o coração eventualmente quentinho sobre Jesus, ele não é esse Senhor poderoso, inclusive para transformar os meus desejos e me trazer segurança, inclusive no meio dos problemas. O que eu preciso é acreditar num Senhor que ressuscitou, que reina e que vai voltar, que não há autoridade acima dele. De Jesus e de Deus, Deus vai dizer: Nabucodonosor, meu servo, o maior poderoso do Antigo Testamento, um dos mais poderosos, Deus diz e vira: eu vou dar um jeito, pode deixar. Nabucodonosor deu um servo, vai encaminhar esse negócio aí. O que significa que se ele é, e ele é tão poderoso assim, ele vai mudar os meus desejos. Que eu deveria procurar, confiar e descobrir quem é esse Jesus, porque quando eu descubro a grandeza dele, ele é capaz de me acalmar no meio das dificuldades. Abre comigo esses 3 versos que estão aí, Efésios 1, 18, Mateus 16 ou Apocalipse 21. Efésios 1, 18. Diz assim: oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança pelo qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos santos, e a incomparável grandeza do seu poder conosco, os que cremos, conforme a atuação da sua poderosa força. 20. Esse poder que ele exerceu em Cristo, ressuscitando os mortos e fazendo assentar à direita nas regiões celestiais, muito acima de todo governo, autoridade, poder e de domínio, e de todo nome que se possa mencionar, não apenas nessa era, mas também daquela que há de vir. Deus colocou debaixo todas as coisas dos seus pés e designou cabeça de todas as coisas para a igreja. O ponto aqui de Paulo, inspirado por Deus sobre Jesus, é que ele é o mais poderoso de todos. E que, portanto, parte do nosso desafio e ansiedade também é resultado do fato da gente não conhecer a Cristo de verdade. Ou confiando, não descansar de fato nesse poder. O que ele está dizendo é que nosso objetivo no meio do caos, do problema, da dificuldade, por mais contrassenso que seja, ou diferente que possa parecer, é abrir a Bíblia e descobrir mais sobre Jesus. Porque à medida que eu descubro sobre o amor, sobre a santidade, sobre o poder, sobre o arrependimento que ele oferece, sobre a segurança, sobre a justiça que ele tem e eu passo a confiar mais nele. E tudo parece menor diante dele.
que parte dos resultados da nossa ansiedade não é necessariamente, no primeiro momento, encontrar as melhores decisões, mover as peças e ter as conversas, mas descobrir ou redescobrir a grandeza do Senhor Jesus Cristo. Paulo não está dizendo isso para os irmãos em Éfeso, para que eles descubram curiosidades teológicas sobre Jesus, mas para que eles, tendo a vida que têm, vendo a grandeza de Jesus, percebam, é nele que eu confio. Esse imperador não é ninguém. Essa crise é muito pequena, perto daquele cujo todas as coisas estão debaixo dos pés. Que vem nas histórias de livramento dos irmãos ao longo da história, mas nas Escrituras, eu posso dizer, se eles passaram por tanto, que se Jesus é capaz de tanto, está tudo bem. Não é ser leviano com os problemas. Não é ser simplista com as dificuldades. Ser desapegado, gente que não faz nada, não leva nada a sério, não se importa com nada, não. Você está seguro. É mais ou menos com Jesus na tempestade, que estava dormindo. Porque ele sabia que não ia morrer lá, daquele jeito. Não há autoridade em cima dele. Abre comigo, continua aqui, Mateus 16, 18. Jesus conversando com Pedro, e digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão ou não poderão vencer. Independente da sua preferência de compreensão ao que ele se refere, se é sobre si, se é sobre o apostolado de Pedro, enfim. O que ele está dizendo é que as portas do inferno nunca e nem jamais prevalecerão sobre o Senhor. Um bom lembrete aqui é que Jesus não está construindo casas no céu. Ele não está regendo o coral de anjos, esperando que a gente chegue na eternidade. Ele não está esperando o final da história para começar a fazer alguma coisa, não. A responsabilidade do Senhor Jesus Cristo, o ministério dele hoje é cuidar da igreja dos seus filhos. É ele que distribui os dons à igreja. É ele que sustenta, que guarda, que preserva os seus filhos, seus irmãos. Que eu posso orar confiadamente e dizer, Senhor, me ajuda. 1 Pedro vai dizer que ele é um advogado intercessor junto ao Pai. Ele não é um juiz de paz que está ouvindo os dois lados para decidir e determinar alguma direção neutra. Não. O que 1 Pedro nos ensina é que ele está do nosso lado. Advogado tem parte, tem lado. O nosso. Que não tem notícia melhor do que isso. Que não é pouca coisa. Aquele cuja existência está debaixo dos pés. Isso pode parecer um pouco triunfalista, um pouco o filme Desafiando os Gigantes, mas se bem compreendido é muito bom. Ele está do seu lado. Agindo em seu favor, cuidando de você, das aves do céu, das flores do campo, de mim, de você, todo mundo aqui. Mas ele é Deus, ele consegue fazer tudo isso ao mesmo tempo, toda hora, o tempo todo. O que 1 Pedro está lembrando, esse texto aqui também é que Jesus está com você. Nunca está sozinho e nem entrega a própria sorte. Por último, Apocalipse 21, 5 a 7. Apocalipse 21, 5 a 7, já no final da história. Aquele que estava sentado no trono disse, estou fazendo nova todas as coisas, e acrescentou, escreva isso, essas palavras, elas são verdadeiras e dignas de confiança. Disse ainda, está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Aquele que tiver sede, darei de beber gratuitamente da fonte da água. O vencedor herdará tudo isso, e eu serei o seu Deus, e ele será o meu filho. Quem dá a última palavra é Deus. E biblicamente falando, vai acabar tudo bem. A gente não pode saber exatamente o dia de hoje e até o primeiro dia da eternidade. Mas aqueles que confiam no Senhor Jesus Cristo, conhecem a sua palavra, podem descansar na certeza de que vai dar tudo certo. Que não quer dizer que não envolva lutas. Não quer dizer que não tenha dificuldades do agora até o lá. Mas que no final da história, os filhos de Deus estarão num lugar que não haverá mais sol, porque a glória de Deus ilumina tudo e todos, e o Senhor Jesus Cristo estará do nosso lado.
Eu ouvi de um colega uma vez uma história que eu costumo repetir e guardo com bastante carinho. Certa vez ele acordou de madrugada, foi no banheiro e percebeu que o filho dele, que deveria estar dormindo, estava acordado. Uma situação dessa. E que ele estava lendo gibi. E ele entrou no quarto e falou, você devia estar dormindo, né? E não, mas pai, aqui, o herói aqui está preso, o vilão está fazendo aquele discurso do porquê a mocinha vai morrer. Ele, eu vou no banheiro. Quando eu voltar, eu vou pegar o gibi e você tem que estar dormindo. Alguma dúvida? Não, beleza. O vilão fala, eu fiz isso por causa daquilo. Entrou no banheiro, o menino lendo leitura dinâmica, vendo as figuras, tentando adivinhar o que estava acontecendo. Ele ouve a descarga, ele apaga, desliga a luz, fecha a porta, ele ouve os passos, ele abre a porta, o menino tem que fazer uma escolha. Não vai dar tempo. Então ele vai para a última página e ele vê. O herói está bem, a mocinha está salva, o vilão preso. É isso. Apocalipse é isso. A gente não sabe exatamente o que acontece daqui para lá. Mas a gente sabe que vai ficar tudo bem. Que para muita gente, quando diz que vai ficar tudo bem, é uma promessa vazia. Que não é escatologicamente verdadeiro. Mas para aqueles que têm o privilégio de conhecer o Senhor Jesus Cristo, de ter sido salvo por Ele, a gente pode descansar nessa verdade, de olhar os problemas e as crises, o futuro incerto, indefinido e dizer, eu não sei para onde esse negócio vai, mas eu sei que o Senhor Jesus Cristo está comigo. E quando acabar, não terá acabado. Vai continuar melhor ainda. Tim Keller, pouco antes de morrer, eis a sua esperança, Jesus foi verdadeiramente abandonado, para que você apenas se sinta abandonado, mas você não está. Quando o Senhor Jesus Cristo estava no jardim do Getsemane, a escuridão suprema descia sobre ele, e ele sabia o que estava por vir, ele não te abandonou, ele morreu por você. Jesus Cristo não te abandonou, e sua escuridão suprema, por que ele te abandonaria agora na sua? Porque pode-se dizer a verdade sobre Jesus, que na cruz a escuridão era sua única amiga, e assim ele pagou pelos seus pecados. Então você pode saber que em sua escuridão, Deus ainda está lá como seu amigo. Ele não te abandonou, ele não vai cobrar 2 vezes a mesma dívida. Jesus pagou os pecados e agora ele te ama. Romanos 8,32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou todas as coisas por nós, como não nos dará com ele juntamente todas as coisas? Não é tanto nosso objetivo aqui hoje, lembrar do Salmo 23, mas veja que o bom caminho do bom pastor, que não falta nada, também passa pelo vale da sombra da morte. Mas o bom pastor está lá com ele. Sim, existe o vale da sombra da morte, os inimigos, a dificuldade de caminhar por uma vereda. Mas atenção, isso e problema todo mundo enfrenta. Todas as pessoas do mundo, crentes ou não, lidam com dificuldades. Mas os que andam com o bom pastor têm a segurança de ter as boas coisas que a gente leu aqui. Quer dizer, todo mundo enfrenta dificuldades. Os filhos de Deus têm Deus. Por último, a nossa última resposta, o mandato cultural. O mundo vai dizer que o mundo que a natureza e o mundo está assim e que deixa pegar fogo, não tem jeito. E é por isso que a gente explora, inclusive, de forma irresponsável, já que tudo vai acabar, tanto faz o que a gente faz com a criação, tanto faz construir uma barragem que vai destruir, se corre esse risco que vai morrer, a gente, vamos embora. O que importa é agora. Esse planeta está condenado, o que a gente tem que fazer é explorar. É por isso que a gente vê as coisas tanto sem valor, e por isso que a gente tenta sobreviver até o fim. Comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não tem futuro redimido, não há motivo para construir nada duradouro. O falso evangelho vai dizer que o que importa é salvar almas. Que a gente deveria falar de Jesus, evangelizar, então o resto não tem valor. E é por isso que a igreja, por muitos anos, não essa aqui, mas a igreja com I maiúsculo, abandonou a cultura, abandonou a criação, abandonou a responsabilidade pública com o bem comum. Porque o que importa está aqui dentro, lá fora, Deus vai destruir mesmo. Gênesis 1:28 nos comanda e nos direciona em outra direção, e isso não foi revogado. Gênesis 1:28 diz assim: Deus abençoou e disse: sejam férteis,
multipliquem-se, encham a terra, subjuguem, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais da terra. A gente planta árvore, cria filho. Esse é o problema de escrever e ter que ler. A gente edifica cidades não por ingenuidade, mas como um ato de resistência e obediência. Jeremias, ele compra um campo no meio do exílio, porque ele sabe que ele vai voltar para a terra prometida, que ele vai voltar um dia, que o povo vai voltar. A gente já leu aqui o texto, de continuar a construir, de continuar a crescer. Cria família, educa filhos, cuida da criação, constrói instituições, trabalha com excelência. Tudo isso não é tempo perdido. É participar do bom futuro que Deus vai continuar a construir. O que a gente faz nessa vida continua na eternidade. A nossa vida não acaba quando Jesus voltar, ela continua. E parte dela também das coisas que a gente já fez e das experiências que Deus nos deu dessa vida. Nós não somos passageiros que Deus está jogando o ônibus no desfiladeiro, que vai pegar alguns no meio da queda. Nós somos bons jardineiros de um jardim que Deus prometeu que vai visitar e vai renovar. E que a gente pode representá-lo de forma adequada nesse momento de caos e trevas. Esse termo, mandato cultural, aparece nas palestras e nos livros. É essa ordem do Senhor que não foi revogada, de que aqueles que são descendentes de Adão e Eva devem cuidar desse mundo de forma responsável, sábia, sendo representante do Senhor que criou todas as coisas. Deus manda a humanidade não fazer imagens dele, porque ele fez. As coisas que o mundo deveria olhar e dizer: você me lembra alguém, Deus. Porque é zeloso, porque é sábio, porque é cuidadoso, porque é eficiente, porque é excelente. Perguntas para a gente aqui nos nossos minutos finais. Onde você reage como se Deus não governasse o futuro? Quais são algumas decisões que eu tenho tomado baseadas na minha desesperança do futuro de um pretérito imaginário? As manchetes desse mundo te levam à alienação, a desapegar e dizer: ainda bem que Deus vai voltar, isso aqui tudo vai pegar fogo. Ou a soberania, sabedoria, a oração do Senhor, o Senhor ajuda. A sua visão termina na sua aposentadoria ou alcança os seus netos, ou seja, a gente está tentando construir bênçãos para este mundo e para as pessoas que vão ficar. Você prepara discípulos, tem conversas para pessoas que fujam desse mundo, não ligam para ninguém, ou para curar, ser instrumento da graça do Senhor Deus nessa vida, nessa existência. O que na minha vida está desconectado da missão de Deus e do mundo? Quais são as áreas, decisões que eu tenho tomado que estão completamente diferentes de alguém que teme, leva Deus a sério? 3 indicações aqui de material, se você quiser se aprofundar sobre a boa esperança que há no Senhor Deus. A citação do Keller vem desse livro, Esperança em Tempos de Medo, que ele escreveu, se eu não estou equivocado, quando ele já tinha câncer. Deus Presente, que é um bom estudo sobre os atributos do Senhor. E aquele que, para mim, é o melhor livro, acho que é um dos melhores livros que eu já li. E acho que vale a pena ter. Silvana, tem na livraria esse? O Manso e Humilde? Tem. Tem na livraria da Fonte. Esse livro é excelente. Não é o livro mais profundo que você vai ler sobre o Senhor Deus, mas é um bom livro. Para mesmo nós que crescemos e estamos sabendo muito sobre Deus ao longo da história, para aquecer o nosso coração e lembrar quão bom Deus é. Normalmente é o livro que eu indico para qualquer um. Estou com dificuldade de fazer devocional. Lê esse livro. Vai lembrar que Deus é bom, que vale a pena conhecer. Eu estou ansioso. Vai ler esse livro também, porque lembra que Deus cuida. Esse livro é excelente. Eu queria terminar o nosso tempo aqui. Ontem eu estava revisional. Na verdade, ontem eu estava lendo o livro com o Abel, e aí ele me lembrou o quão bom Deus é. Então, vamos terminar a aula tendo uma aula de semear. Diz assim: Deus é meu Pai e Ele fez tudo. Eu sou o seu pequeno explorador nesse mundo todo. Ele está próximo de mim e Ele me protege.
Ele me vê e Ele me conhece. Ele é forte e Ele cuida de mim. E Ele sempre está comigo. Independente de quão longe eu vou ou vá, Ele sempre está próximo de mim. Eu poderia subir a maior montanha. Eu poderia ir para a estrela mais distante. Eu poderia mergulhar no mais profundo do mar. Eu poderia velejar para muito longe, para o Polo Norte. Deus ainda estaria lá. Eu poderia fazer trilha nas florestas. Poderia viajar pelos desertos. Poderia andar tão rápido quanto a luz. Deus ainda estaria lá. Mesmo na noite mais escura, Ele vai estar lá comigo. Ele permanece próximo de mim e Ele nunca vai me deixar. Porque eu sou o seu pequeno filho e Ele me ama. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus bondoso, poderoso e paciente, Senhor. Obrigado que o Senhor cuida de nós. Não permita, Senhor, que as dificuldades dessa vida, que a ansiedade do presente, Senhor, nos desvie, Senhor, da boa convicção que o Senhor é bom, que o Senhor nos ama e que o Senhor cuida de nós. O Senhor nos ajuda a descansar nas suas misericórdias, a confiar na sua bondade, Pai. E também, Senhor, oferecer esperança para os perdidos, Pai. O Senhor nos usa essa semana para lembrar as pessoas, apresentar, Senhor, a boa verdade e as boas notícias no Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém.